A auriculopuntura é uma das disciplinas da medicina chinesa que já tem cerca de 5.000 anos de história. Basicamente, a auriculopuntura baseia-se na terapia das zonas reflexas. O que é a terapia das zonas reflexas? Diz essa terapia que nós, nas extremidades todas do nosso corpo, temos zonas e pontos que servem para tratar. Ou seja, temos a auriculopuntura, que é exatamente o que acontece na orelha, ou seja, a nossa orelha é como se fosse uma criança virada ao contrário, e nela temos os pontos relacionados com todos os órgãos, estruturas mecânicas, fisiológicas do nosso corpo. O mesmo se passa com a face, com as mãos e com os pés. Isto é a aurícula. Como é que se trabalha a aurícula? Basicamente, a aurícula é trabalhada com agulhas, com magnetos, com sementes. O que baseia a aurícula é o seguinte: nós temos o contexto, percebemos pelo diagnóstico o que é que o paciente tem em termos de patologia, seja fisiológico ou até mecânica, e a parte boa é que é muito rápida a aplicação. Por exemplo, dou um exemplo de um tratamento a nível de uma ciatalgia. De certeza que se lembram que antigamente os nossos pais ou avós falavam que no campo existia um ferreiro que queimava um ponto da orelha e que as pessoas deixavam de ter ciática. Então, isto é a auriculopuntura da sua forma rudimentar. Nós não fazemos isto em clínica, mas usamos aparelhos que conseguem, por exemplo, detectar por frequência eletromagnética os pontos auriculares e depois, com as agulhas da acupuntura, ou com sementes de mostarda ou com magnetos, conseguimos aplicar no ponto específico que queremos. Por exemplo, existe o ponto reflexo da ciática e nós, ao pressionar o ponto da ciática, o que fazemos é cortar o estímulo nervoso de dor. Então, uma das melhorias substanciais do paciente imediato é a parte sintomatológica, ou seja, a melhoria do sintoma local. Com a permanência deste tratamento, o que nós notamos e percebemos é que o paciente começa a ter menos dores e, ao ter menos dores durante 2, 3 dias, a situação começa a melhorar. O que é que isto é benéfico? Os nossos tratamentos podem ser menores, o paciente passa melhor a semana, não tem tantas dores, ao não ter tantas dores não contrai, ao não contrair melhora substancialmente. E é muito fácil de aplicar. Então, em que patologias pode ser usada a auriculopuntura? Em todas. Basicamente, a partir do momento que nós tenhamos as duas orelhas do paciente disponíveis, podemos aplicar a auriculopuntura em qualquer tipo de tratamento. Eu explico isto desta forma. Se nós, por exemplo, quisermos tratar um paciente da sua parte fisiológica, alguém que tem problemas de estômago, tem refluxo, alguém que está a recuperar de uma operação, por exemplo, e que nós não podemos localmente ir trabalhar, alguém que tenha uma cicatriz, tenha sido intervencional, e que aquela cicatriz a nível do abdômen esteja a interferir, por exemplo, com o conteúdo intestinal, não consegue evacuar. O que nós conseguimos fazer é, através da aplicação da agulha no ponto auricular específico do intestino e do estômago, sem ir ao local, nós conseguimos mobilizar os conteúdos e conseguimos fazer com que o paciente deixe de ter a mesma sintomatologia. Ou seja, aqui o benefício neste caso é não precisar de ir ao local para poder trabalhar o órgão, víscera ou zona que esteja inflamada ou danificada. Patologia musculoesquelética, okay? Para além da ciatalgia. Por exemplo, um paciente que tenha um ombro congelado, que tenha uma tendinite supraespinhoso e que esteja com tantas dores locais, que nós como terapeutas sabemos, que queremos tratar aquele paciente, mas não conseguimos sequer manipular a zona porque as dores são tantas que o paciente não aguenta. Ora, uma boa solução pode ser aplicar o ponto do ombro, do mesmo lado, na orelha, de forma a que, enquanto a agulha está colocada, o paciente consegue ter menos dores e mais mobilidade. Ou seja, pode ser usado como coadjuvante do nosso trabalho. Podemos até aplicar a aurícula antes do nosso trabalho, conseguir que haja maior mobilidade e depois fazer a nossa terapia local. Então, a auriculopuntura, por ser muito simples, confere alguns resultados interessantes. Então, mesmo não agindo localmente na zona ou órgão em deficiência, já tivemos situações concretas e automáticas. Dou um melhor exemplo, um paciente com hipertensão arterial. Ele sofre de hipertensão, não estou a dizer que na colocação das primeiras agulhas que ele vai deixar de sofrer de hipertensão, mas muitos casos em que o que acontece, por exemplo, numa crise de ansiedade, numa subida de tensão arterial, em que nós com 4 agulhas, ao colocar, por exemplo, 4 agulhas de acupuntura em pontos específicos da orelha e deixar permanecer aquelas agulhas cerca de 15 ou 20 minutos, conseguimos ter um resultado imediato na baixa de tensão arterial daquele paciente. Esta, por exemplo, é uma grande ajuda em situações de SOS. Claro que podemos não ter sempre as agulhas connosco, mas sabendo exatamente como aplicar este SOS, podemos fazê-lo até com uma caneta ou com algum objeto pontiagudo numa questão de SOS, sabendo onde aplicar os pontos e ter, por exemplo, este resultado imediato.
Outra questão é, por exemplo, uma grávida que está obstipada, porque, pela pressão que tem a nível do intestino, e nós, ao aplicar a agulha na orelha, imediatamente se começarem a ouvir sons relacionados com o movimento a nível visceral. E as pessoas sentem isso e perguntam, mas o que é isto que eu estou a ouvir? Uma vez que não estamos a tocar na zona local. E, por exemplo, nas grávidas é muito benéfico, no sentido em que não precisamos de ir à zona abdominal, até porque é proibido picar a zona abdominal nestas situações, e então conseguimos ter algum resultado sem dano das outras estruturas adjacentes, por exemplo. Na parte musculoesquelética, volto ao primeiro exemplo, que é um exemplo antigo da ciatalgia. Um paciente com uma ciatalgia em que tem muita dificuldade de chegar à clínica e tem muita dificuldade em movimentar-se e tem até dificuldade em deitar-se na marquesa para nós podermos fazer o tratamento. A aplicação do protocolo auricular para o tratamento da ciatalgia local, naquele momento, pode permanecer exatamente desta forma. Nós colocamos primeiro as agulhas no paciente e o que aconteceu foi que o paciente conseguiu ter a mobilidade depois dos 15 minutos necessária para se deitar na marquesa e receber o tratamento adequado local para a sua patologia.